David Yamamoto? Oi, oi, tô aqui. Aí. Ai, meu caraco. Você nos deixou de castigo? Pronto, transformei vocês em host, co-host e fui embora. Vai, já estamos pondo o pessoal para dentro. Nossa, poderiza, eu não recebi. Agora foi. Professor, boa tarde. Boa tarde, desculpa aí, gente, o atraso. Eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. É Não, todos relaxa. nós, Manu. Ah, vocês também estavam. Tudo bem com vocês? Tudo. Então, beleza. Então, hoje vamos ao campo geral. Ontem eu falei das aulas, mas eu tinha me esquecido que nós temos duas. Eu fiquei super feliz, porque nós temos duas quartas-feiras ainda. Então, nós temos a aula de hoje, mais hoje, duas quartas-feiras, mais a aula de segunda. A gente tem mais 4 encontros. Então, fiquei mais tranquilo. Bom, vamos lá. Deixa eu me ver. Eu tenho que fazer aquele breguetinho, né? Do share. Sim. Vamos lá, então. Eu enviei para o Rubão, tá? Enviei agora à tarde. A palavra de um homem é tudo, mas eu não consegui enviar ontem. E aí enviei agora à tarde, que eu estava em conselho de classe, etc, tá? Passei a madrugada inteira no hospital, porque às 3 horas da manhã acordei com uma dor de estômago desumana. Aí peguei um Uber e vou para o hospital no meio do Covid de madrugada. Fiquei até 6 da manhã lá tomando Tramal na veia. Aí cheguei aqui, era 6h30 e tinha conselho de classe 7h30. E eu grog no conselho de classe. E então eu estou exausto, meu estômago ainda está doendo. Eu nunca tive dor de estômago, mas enfim, né? Vamos lá. Deixa eu encontrar o breguetinho. Me ajuda, David. Share. Campo geral. Vamos lá, então. Ó. A gente estava falando que o campo geral ele se enquadra na terceira geração modernista. O que caracteriza essa terceira geração? É uma literatura que é produzida após a Segunda Guerra Mundial, pós-45. E ela tem como projeto literário a literatura como instrumento existencial, ou melhor, a literatura como um instrumento de reflexão existencial. Essa reflexão, ela pode se dar de várias maneiras. Ela pode se dar pelo tédio, ela pode se dar pelo pessimismo, eu posso ser uma pessoa extremamente pessimista. Ela pode se dar através da memória, porque é através da memória que eu aciono a saudade, e a saudade é algo certo, né? O passado é algo certeiro, o passado é concreto, o presente ele é incerto, ele é concreto, mas é incerto. O futuro ele é desconhecido. O futuro vai depender das minhas escolhas, né, das escolhas que eu fizer no presente, que pode ser escolhas boas ou pode ser escolhas ruins. Do que trata campo geral? Então, primeira metáfora do campo geral. O que é o campo geral? É a alegoria do mundo. É um mundo em todas as suas facetas, tá?
Emanuel, eu acredito que nós estamos numa espécie de umbral, assim, sabe? Eu acho que está todo mundo morto, eu acho que o planeta Terra é um grande manicômio e nós estamos aqui purgando os nossos pecados, tá? Convivendo com coisas boas e com coisas ruins. Eu não Só acho. pode mesmo, Manu, com esse presidente que a gente tem, ele só pode estar no inferno. Não, acho que em geral, sabe? Eu acho que quando o Guimarães diz que viver é muito perigoso, não é só perigoso, viver é muito doloroso, né? Viver é muito... Nós somos... Está lá num Boi Ver os Homens, né? Onde os animais chegam à conclusão que é melhor ser animal do que homem. Eu acho que esse planeta ele não foi feito para nós, foi feito para os animais, sabe? Eu acho que nós estamos aqui como uma prisão. Eu acredito nisso e o Guimarães acredita nisso também. Por isso que ele diz que o homem é o cangaceiro que passa por uma travessia existencial, né? Daí você cai lá no significado da palavra sagarana, né? É a saga de um herói contada de maneira primitiva, né? De maneira não simplista, mas de maneira mais primitiva possível. E o Manuelzão e Miguelin e o Campo Geral é a história de uma criança de 8 anos que tem miopia, e por ter miopia, vê o mundo às avessas, né? Vê o mundo embaçado, não vê o mundo como ele realmente é. Esse menino passa pela sua travessia existencial. Sim, uma criança de 8 anos, ela tem conflitos existenciais, certo? Que conflitos são esses? O medo da morte, o medo da mãe morrer, né? Se você deixar o chinelo desvirado, a mãe vai morrer, né? O medo do pai morrer, o medo de se perder alguém próximo, o medo do diabo, o medo do mal, o medo dos mortos, o medo do famoso bicho-papão, não é verdade? De dormir no escuro, né? Do boi, 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 né? Bem rosiano, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Claro que é uma música que incute o preconceito. Por que o boi tem que ser de cara preta? Por que não pode ser de cara branca? Então, assim, o universo infantil é esse universo de perdas e ganhos. E não adianta nada você, como pai, tentar manter o seu filho dentro de uma redoma, protegido do bem e do mal, e você vai estar criando um Norman Bates, tá? Psicose, né? É preciso, como diz o Freud, que em algum momento a mãe, tem que ser a mãe, não tem que ser outra pessoa, não é outra pessoa, a mãe ela tem que fazer o descolamento, ela tem que cortar os laços umbilicais. E esse processo é muito doloroso. Por quê? Porque a criança, ela vive, enquanto ela está no seio materno, enquanto ela está nos braços da mãe, protegido pela família, a criança ela vive num mundo repleto de anomia. E o que é uma anomia? Anomia é um universo sem regras, sem leis, né? Sem a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Pega uma criança de 8 anos, ela é meio doidinha, né? Ela precisa aprender a ouvir não, ela precisa ter limites. E quem quebra essa anomia com as regras é a mãe, quando ela atua como uma espécie de superego,
né? A família. Depois, no segundo momento, a escola, é onde a criança começa a ter consciência que ela não pode tudo, né? Que ela tem limite. Então, o nosso querido Miguelin, ele é a representação dessa criança que precisa lidar com as perdas. E, ao lidar com essas perdas, ele vai se tornando homem. Ele vai saindo do mutum, que é o local das emoções primitivas, e entrando no campo geral, que é o mundo propriamente dito, tá? Que é o ser grande, né? Que é aquilo que o Drummond tanto fala, né? Que o Guimarães vai falar também, é o grande sertão veredas, é no seu inconsciente. Então, é uma novela que trata basicamente de perdas. Além das perdas, você tem que ficar atento ao uso da linguagem, tá? Então, é uma linguagem memorística, repleta de memória, de uma criança não problemática, porque ele é uma criança pura, né? Mas de uma criança míope, e é uma linguagem falada no mutum. Por ser no mutum, provavelmente os habitantes daquele espaço, daquela região, têm uma característica própria de se comunicar. Daí o uso de neologismos, né, das inversões. Daí aquilo que o Guimarães fala lá no Sagarana, que a função dele enquanto escritor é trabalhar a língua em seu aspecto mais gasoso. Tá? O que é trabalhar a língua no seu aspecto mais gasoso? Eu falo do jeito que eu quiser, né? Eu estabeleço interlocuções com os bichos, eu entendo a linguagem dos animais. É claro, né, gente? Dentro da proposta rosiana, se você vai ler o Guimarães Rosa, você está na chuva para se molhar, tá? Você tem que fazer o pacto com o Guimarães Rosa e aceitar os neologismos, tá? Aceitar a piração linguística dele. É a mesma coisa do Proust, quando a gente vai ler Em Busca do Tempo Perdido, né? Caminho de Swan. Você tem que aceitar, né, aquele discurso. Virginia Woolf, a mesma coisa. Ulisses, do James Joyce, né? Que são esses autores da literatura universal que conseguem transpor de maneira surreal, digamos assim, os aspectos denotativos da linguagem. Porque o aspecto denotativo da linguagem é muito fácil, tem o seu valor, mas é ultrapassado, né? Está lá no romantismo, está lá no naturalismo, e não inova. O que vai caracterizar a narrativa do século XX é justamente a ruptura com esse universo anômico, né? Com esse mundo sem regras. Então, esse mundo sem regras vale para regras morais, regras existenciais. Pensa no Miguelin, né? Gosto do tio, mas eu sei que o meu tio está tendo um caso com a minha mãe. O meu tio é expulso, me entrega um bilhete para que eu entregue para minha mãe, mas eu não posso entregar para minha mãe, porque se eu entregar esse bilhete para minha mãe, eu estou sendo desleal com a figura do meu pai, que é um homem ciumento por excelência. Então, olha a angústia do menino, né? Será que o mutum é tão bonito assim? E aí vem a primeira morte, o irmão mais novo, né? O irmão que ele se confessava, né, que era o preferido do pai, acaba morrendo, né? E aí o pai, por ciúme, porque supostamente a esposa, né, e o adultério, o Guimarães gosta de adultério, né? A esposa traiu o marido, supostamente, ele mata lá o sertanejo
e depois, acometido de remorso, ele acaba se matando. E como que o menino fica? O menino fica com remorso, porque ele sabia que a mãe era adúltera. Ele tinha indícios de que a mãe era adúltera, mas em nenhum momento ele teve coragem de abrir os olhos do pai, né? E o pai mete uma bala na cabeça e ele carrega esse remorso. Então, a morte do pai, né? O medo do dia que você vai morrer. Criança tem muito isso, né? De ficar imaginando qual vai ser o dia da sua morte, né? Agora não mais, mas quando eu era criança, quando eu era menor, eu ficava imaginando, porque se você vive o ano inteiro, algum dia do ano você vai passar pelo dia da sua morte, né? Algum dia do ano. Então eu ficava imaginando, elocubrando, sabe? Né? Ficava imaginando como é que vai ser quando eu morrer. Será que as pessoas vão chorar? Como é que vai ser o dia da morte? O dia da morte é algo, né? Você tem aí duas escolhas, se você podia escolher, né? Você quer reviver o dia do seu nascimento ou você quer ver o dia da sua morte, né? É uma escolha difícil. Então, ele vai passando por esses momentos de perda até que ele recebe a visita do doutor, que empresta o óculos para ele, ele coloca o óculos, bum, tô vendo o mundo. Tá? E a partir daí, aquele narrador que antes estava colado com outros personagens, cola de vez nos olhos do Miguelinho, né? É onde o Miguelinho vai para a cidade estudar. Ele ganha um mundo, ele ganha o campo geral. Tá? O que é o campo geral? É o mundo, né? E o mundo é grande. E como diz o Guimarães, viver nesse mundo é muito perigoso, é muito doloroso, é tudo infinito, tá? O mundo é um grande sertão, né? Repleto de espinhos, veredas, né? Nesse mundo, o bem e o mal convivem juntos. E o que é o bem e o mal? É o demônio no meio do mato, no meio do redemoinho, né? Tá lá no Guimarães Rosa. Então, isso é Grande Sertão Veredas, né? É a não escolha, é a covardia de não viver que o Riobaldo tem, né? Eu não vou viver esse grande amor porque o meu grande amor é um homem e eu, como cangaceiro, eu não posso, né, me apaixonar por um homem. Então, a flor do amor tem vários nomes. O primeiro nome é aquele nome que, quando o cangaceiro bate na janela, abre uma mulher bela e ele entrega para ela um vaso de flor. E ela, sorrindo, diz: casa comigo? Vem a segunda mulher, ele bate na janela, abre aquela mulher mais avançadinha, a prostituta. A prostituta, com um sorriso, diz: deita comigo. A terceira mulher, que é a de Adorim, ele diz não, muda de assunto. Para logo a seguir, ele não queria mudar de assunto. Ele muda de assunto porque ele não se aceita. Para, na sequência, ele virar para você do nada e dizer: a flor do amor tem vários nomes. É porque ele, como cangaceiro, ele não consegue nominar aquele sentimento homossexual que ele tem. Por isso que ele diz que a flor do amor tem muitos nomes. E tem uma metáfora linda, que é: o que é o amor? O amor é um pássaro que bota ovos de ferro. Olha essa metáfora. Acredito eu que botar um ovo deve ser algo um pouquinho doloroso, né? De ferro, mais ainda. Até que em um determinado momento, depois deles matarem o Hermógenes,
Diadorim está morto, e se você lê o Grande Sertão Veredas, isso fica muito evidente, né? Quando ele era criança, ele estava num barco repleto de pessoas e havia uma menina de olhos claros. O barco meio que vira e esse menino, que é o Riobaldo, acaba salvando essa mocinha, né? Salva, pega na mão dela e salva dela não morrer afogada. Depois ele nunca mais a vê. E ele se torna um cangaceiro, um sertanejo, rico, né? Ele agora está velho, tá? Rico, e ele está fazendo uma interlocução com você, narrador, com você, leitor. Ele está contando para você a história da vida dele. Ó, seu moço, eu não sei ler, não sei escrever, mas eu vou te contar uma história, né? Nonada, tiros que o Senhor deu. Havia uma fazenda e nessa fazenda nasceu um bezerro de 2 cabeças. Era a obra do Demo. Aí ele começa a conversar com o leitor, tá? Esse velho solteiro. Até que um dia ele narra que chega no bando dele um rapazinho franzino, de olhos claros. Esse rapaz atende pelo nome de Diadorim. Dia através, Dorim, da dor de mim. Através da dor de mim, significa Diadorim. E aí ele é aceito no bando. E por que o Diadorim está no bando? Porque o Diadorim quer vingança. Ele quer matar um personagem que se chama Hermógenes, que é a representação do capeta, do demo. Ele quer porque quer entrar, se mostra corajoso, o Riobaldo aceita ele no bando. Ele está sempre ao lado do Riobaldo, conversando. O que acontece? Gente, imagine um chefe de um bando de cangaceiros em Minas, gay. Ele vai se automutilar internamente. Ele não se dá conta, ou se dá e não aceita, que ele está apaixonado pelo Diadorim, enlouquecido de amor. Tanto que na hora do banho, que todos os homens vão tomar banho, ele não deixa Diadorim ir junto. Ele fala, não, Diadorim, primeiro vai você, depois os outros vão. Aí Diadorim tira a roupa e vai tomar banho. Ele fica de prontidão no lago, só que ele não tem coragem de olhar para o corpo de Diadorim, porque ele é homem, e um homem não se olha para outro homem. Então ele fica o tempo inteiro de costas, morrendo de vontade de olhar, mas ele não olha. Aí Diadorim toma o banho, eles vivem, pessoal, nas primeiras 200 páginas, eles vivem um idílio amoroso, um locus amenus, tá? O sertão é lindo, é cor local pura, até que tem um grande encontro do bando do Riobaldo com o bando do Hermógenes. Nessa briga há um confronto extremamente violento, tá? Estou contando em linhas gerais, isso é uma travessia. Nesse confronto, o Hermógenes sai ferido, esfaqueado. Quem esfaqueou? Diadorim, que também está esfaqueado. É o diabo no meio da rua, no meio do redemoinho. Diadorim consegue matar o Hermógenes, mas também morre. Ele não aguenta. O Riobaldo fica desesperado, né? É preciso limpar o corpo, porque Diadorim morreu na guerra, uma espécie de guerra de Troia, né? Morreu honrando o grupo, né? E aí tá lá o Riobaldo desesperado, mas o choro engolido, porque ele é homem, ele não pode estar um grito de desespero, porque os outros cangaceiros vão perceber. Então, o choro está engolido, o corpo nu do Diadorim, está em cima de uma pedra de mármore, vem a mulher para limpar, para preparar, para enterrar.
a mulher começa a limpar, ele está de costa, com medo de olhar. É quando a mulher dá um suspiro. E nesse suspiro, o que ela diz? Coitadinha. E aí você, perplexo, na página 600 e lá vai cacetada, descobre, juntamente com... Eu fiz sacanagem, contei, né? Descobre com o Riobaldo que o Diadorim não era um homem. O Diadorim era uma mulher que se vestiu num homem para participar do bando para fazer a vingança. E aí vem o pagamento. Ambos não foram corajosos o suficiente para brancar esse amor. O Riobaldo não foi corajoso o suficiente para dizer: sim, eu estou apaixonado por ele, ele é um homem, qual é o problema? Isso para o cangaceiro jamais. E a Diadorim não abriu mão da sua vingança. Olha, não quero me vingar mais, estou apaixonado por você, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. E o amor é lícito. E vamos viver felizes para sempre, porque estamos ambos apaixonados. Claro que você tem uma visão machista, né? Heterossexual, etc. Né? Mas isso é a história do Grande Sertão Veredas, tá? Que é a obra-prima, onde você tem uma grande existência, uma travessia existencial, travessia essa iniciada pelo nosso amado Miguelim, tá? Então tá lá, ó. Agora ninguém vai querer mais ler o Guimarães Rosa, né? Ler o Grande Sertão Veredas. A alma da criança primordial, que em si mesmo condensa o saber dos loucos e dos poetas, tá? É a alma do Miguelim, tá? Ainda mais pelo fato dele estar no Mutum, né? O Mutum funciona como uma espécie de prisão. Se você ler outros contos do Guimarães, você vai entender a Nininha, né? A menina de lá, né? Ou nas margens da alegria, que é a história de um menino de 8 anos que vai para Brasília na época da construção de Brasília, e o menino se apaixona por um pavão, com aquelas penas lindas, né? E no domingo o pavão vai para a panela, e o Guimarães fala, ele vivenciou o seu primeiro grama de sofrimento. Então, assim, o Miguelim é essa alma que vai precisar mudar para se tornar um homem de fato. Em Miguelim, tá? Esse tema será a solução das mais comovedoras, pois daí tem-se uma biografia infantil, né? Que tema é esse que ele está falando? A perda da alma primordial, a perda da inocência, a perda dos sonhos, né? O homem não sonha mais, né? O adulto ele não tem sonhos, tá? A novela inteira é centrada nessa biografia infantil, centrada nesse menino do Mutum, remoto, bem longe e misterioso. Mesmo que o romance seja escrito em terceira pessoa, tá? Aqui uma coisa interessante. Se é um livro de memória, se é uma biografia, teria que estar escrito em primeira pessoa, mas a primeira pessoa é uma criança. Então, você tem aí a figura de um narrador que acompanha o Miguelim, tá? Eu vejo claramente esse narrador como óculos, tá? Que está sempre acompanhando. É tão bonitinho uma criança usando óculos, né? É fofinho, né? Ainda mais aquelas meio vesguinhas assim, que você coloca o olho, ela fica te olhando assim, né? Então, esse óculos, esse narrador em terceira pessoa, tá? E é esse narrador em terceira pessoa que filtra as vivências do Miguelim, um menino sensível, empenhado a entender as coisas e as pessoas, e as vivências. Aqui uma coisa que já complica, né? Quando a criança cisma de entender as coisas, já é algo complicado, né?
De onde vêm os bebês? Sabe aquelas coisas assim? Ai, já que é pesado, mas por que que ela dá em cima? Que está lá no Memória Gemília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Será que a parede do Harry Potter existe mesmo? Papai Noel existe? Coelhinho da Páscoa existe? Todo esse arsenal que faz parte do imaginário infantil, né? A cuca existe, né? O bicho-papão vai te pegar, ou a heroificação, né? Eu gosto de tais heróis, quero ser bombeiro, sou Homem-Aranha, aquelas ilusões infantis que é válida até um certo ponto, né? Mas depois a criança tem que se deslocar disso, né? Ela não pode ir para o nono ano brincando de boneca, né? Tem algum problema aí. Uma menina de 15 anos brincando de boneca, né? O David brincando de carrinho, de controle remoto, Hot Wheels, né, David? Lego eu até aceito, mas Hot Wheels, então tem que ter um, né? Então, mesmo que essa escrita por terceira pessoa, a história é filtrada pelas vivências, eu já vou ver os comentários, desse Miguelinho sensível, empenhado em entender as coisas e as pessoas. As outras personagens ganham sentido apenas pela relação que se tem com ele. Miguelinho, a mãe, o pai, os irmãos, o avô e os outros do Mutum, tá? Tudo gira em torno do nosso amado Miguelinho, Miguelzinho, né? Aí uma descriçãozinha, antes de eu ler, eu quero ver os comentários. São sempre engraçados. Pai Eterno, nossa Pai Eterno. Valeu, boa tarde, Manu, Pai Eterno, Jesus. Gente, vocês estão religiosos hoje? O que é isso? Amava Lego, eu também. Se alguém quiser me dar de presente o Teatro Romano lá, como é que chama, gente? O Coliseu, tá? Tô aceitando. Amava Lego. Eu só tenho uma Barbie, tá, gente? Eu tenho uma Barbie. A segunda que eu queria... Foi quando você falou do outro estômago. Sim, parecia que eu estava parindo um alien, né? Alguma coisa parecida. Eu tenho uma Barbie das Panteras, tá? Eu queria uma Barbie da Scarlett O'Hara, do Vento Levou, mas R$ 900 não estou podendo, né? Comprar uma Barbie, né? Ninguém merece, né? Enfim. Não, assim, não, mas não é porque eu quero ter Barbie, não ter um monte, não. Legal, colecione e tal. Mas essa Barbie é de colecionador, entendeu? Eu tenho uma Barbie das Panteras, da Farrah Fawcett, né? Enfim, então esse universo juvenil, né? Tem um boneco lá atrás de mim? Tem, sou eu, o meu alter ego, que é o Charlie Brown. Eu tenho o Chuck, o brinquedo assassino, original, dentro da caixa. Eu tenho uma Barbie. E a Barbie. Isso eu acho a Barbie. Gente, eu tenho tanto brinquedo, eu vou para rap e fico louco. Aqui, ó. Cadê minha Barbie, gente? Eu não sei onde está minha Barbie. É muito engraçado, porque a minha mãe veio aqui, né? Ela falou que você tem uma Barbie? Eu falei, qual o problema? Mas você, por que você tem uma Barbie? Eu falei, ai, mãe, vai cagar. Aí eu mandei ela cagar. Eu morei com uma velhinha, ela é descendência alemã, ela chegou bem pequena aqui no Brasil. Mas tinha todas as Barbies e você aviltou as Barbies da velhinha. Não, Manu. Um dia, a gente morou junto na mesma casa. Um dia, falando, né? Contando história de criança, de quando a gente é criança, isso e aquilo. Ela me sai com uma, ela falou assim, meu sonho é ganhar uma boneca, não importa que boneca, qualquer uma. Eu adoro velhinho. Eu trabalhava numa instituição, não sei se vocês conhecem a Monte Azul, e eles tinham uma loja que fazia boneca de pano. Eu comprei a maior boneca que tinha lá na loja e levei para ela. Manu, foi a cena mais linda que eu vi na minha vida. Nossa. O Monteiro Lobato, né, ele tem essa obsessão por bonecas, né?
Então, o protagonista da obra do Monteiro Lobato é Emília, que é uma boneca. Mas o alter ego dessa Emília já tinha aparecido num conto chamado Negrinha, né? Onde a Negrinha fica enlouquecida, fica envenenada, porque ela brincou com uma boneca, né? E esse brincar a levou a um processo de desalienação, que a gente lê como eu sou gente, eu vivo, eu respiro, eu posso ter uma boneca? Pode, mas ela está aprisionada porque ela é uma negrinha. Aí o narrador fala assim, e essa consciência a matou. Para quem já leu esse conto, Negrinha, né? E aí ela vai definhando, até morrer. É um conto belíssimo. Então já aparece ali a figura da boneca, né? Do que as bonecas representam, né? São elementos alegóricos, né? Então, olha lá, ó. Neste mutum isolado e primitivo mora Miguelinho com sua família. Bernardo, Nho, né? Que é a contração de senhor, Bero, homem embrutecido, rústico, que ao se martirizar acaba por martirizar os outros, né? Principalmente a figura da esposa, porque ele é bastante ciumento. A mãe, Nhanina, frágil e melancólica, porque vive no mutum. Os irmãos Dito, Tomezinho, Chica e Drelina, a avó Isidra, o tio Terês, Rosa e Maitina, que ajudam no serviço da casa. Os vaqueiros vizinhos, o papagaio, o gato, o cachorro, os malvados Leovaldo, são o seu universo, o universo do mutum, né? Uma espécie de sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Entre o mutum e a vida a prometer-se fora dele, né? Então, assim, você tem dois espaços. O espaço real, que é o mutum, e o espaço que está lá fora, por detrás das montanhas, que é o mundo, que é o campo geral, né? Esses dois espaços são o universo do menino, né? E a vida a prometer-se fora dele. Terês, o tio que Miguelinho amava e é forçado a partir, pessoal, percebam. O pai desconfiava dele com Nhanina, e entre o tio e o pai premiado, Miguelinho tem seu inferno. Quer dizer, o personagem precisa decidir entre, né, na novela, entre o pai e o tio, e isso torna a vida do Miguelinho um inferno. Sofre por não poder ajudar tio Terês em sua paixão pela mãe de Miguelinho, Nhaninha. Tá? Gente, vocês me esperam só um minutinho? Vocês me dão só 5 minutinhos? 2 minutos, aliás. Por favor. Sim, sem problemas, professor. Sem 2 problemas. minutos, peraí. Pessoal, deixa eu matar minha curiosidade. Vocês sabem que eu sou do século passado. Vocês tinham, quando criança, ainda essa coisa de medo da cuca, talvez, ou algo parecido? Assim, essa coisa que faz muito parte do imaginário da criança. Sim, Isa, principalmente do velho do saco. Minha avó amava me contar essas histórias. Porque eu trabalhei em creche muito tempo, né? Então, e eu trabalhava numa pedagogia diferente, a pedagogia Waldorf. Então, a gente estuda tudo isso. O quanto isso beneficia ou não a criança. E eu achava que as crianças de hoje já não tinham mais tanto isso, porque tudo está na internet, elas sabem mexer, aprendem muito rápido, mas é legal saber que vocês viveram isso. E isso é muito importante para a criança. A da Kombi preta, Ana. E levava a criança desobediente.
Não tinha Kombi preta, Isa? É que eu não morava aqui em São Paulo, eu morava numa vila lá. Nossa, Pequena essa é a lenda urbana que mais tinha na década de 90. Minha mãe falava, não vai comer? Vai passar a Kombi preta. Lá não, tinha outras coisas, tinha uma mulher no trevo, lá tem o trevo entre duas cidades, então tinha a mulher do trevo, a gente tinha um pavor da mulher do trevo. Ai, Mulher do Trevo, eu nunca ouvi, legal essa. É, E a loira do banheiro? a loira do banheiro, acho que é no Brasil inteiro, eu já escutei em muitos lugares a loira do banheiro. Até hoje eu não vou no banheiro da igreja sozinha. Alguém tem que ir comigo? Imagina que eu vou sozinha. Todo mundo conhece a loira do banheiro, acho que essa é uma lenda nacional. Diz que algumas análises que na época que eu trabalhava ali, diz que é assim, esse medo inicial que cria na criança, que às vezes pode ser entendido como ruim, é muito bom, porque conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai perdendo esse medo e ela vai colocando isso no lugar e isso gera autoconfiança. Tem análises ruins também, mas as análises que eu li, todas vão muito para esse lado, assim. Você está mutado, Manu? Beleza. Desculpem, gente, porque eu estou resolvendo um problema aqui com a Claro, e se não atender, tipo assim, vai voltar daqui um mês, sabe? Então, desculpa. Bom, vamos lá, ó. Então, nesse motum isolado que vai se dar a história de vida desse garotinho, tá? Aí tem uma descrição, deixa eu ver se é essa aqui. Vamos da criança, eu já falei. Esse motor isolado, primitivo. Cadê? Tá, eu acho que é aqui. Não, um pouco antes. Alma de uma criança, do Mutum. Aqui. Então, a descrição desse universo do Miguelinho. Desse mundo infantil de afetos, deslumbramentos e tristezas, há um sem número de coisas a encantar a personagem, de modo a que com elas também nos encantemos. Então, há coisas, não é só desgraças que envolvem a vida do Miguelinho. Há coisas boas também, que o encanta e que nos encanta, né? A possibilidade, por exemplo, das crianças observarem coisas boas, né? O Rosa fala a possibilidade de crianças verem anjos, né? A ingenuidade de se acreditar no Papai Noel, por exemplo. Isso é muito legal. Por isso que, se você não leu Monteiro Lobato ou Harry Potter quando era criança, você perdeu muita coisa. Porque quando se é criança, essa ingenuidade, ela é genuína, ela é pura. Então, uma coisa é você ler O Sítio do Pica-Pau Amarelo com 8, 10, 12 anos, e outra coisa é você ler com 20, 30 anos. Por quê? Porque o que se esvaiu? A sua capacidade de imaginar, né? A sua capacidade de transportar mundos. Isso a criança tem, né? Tem bastante. Por isso que o ato de leitura do pai para com o filho é fundamental, porque a criança consegue construir esses mundos imaginários, né? Há um sem número de coisas a encantar a personagem, de modo a que com elas também nos encantemos. A viagem primeira, a sua primeira viagem, a beleza ou a feiura do
Mutum, né? O que é, na verdade, uma controvérsia, um paradoxo entre a mãe e o filho. A mãe vê o Mutum feio porque a mãe não está feliz com o casamento. Então, por isso que ela odeia o Mutum. O menino acha o Mutum bonito, mas, ao mesmo tempo, não tem certeza se esse Mutum é realmente bonito, porque ele é míope. Mas logo depois ele descobre, realmente o Mutum era muito bonito. E se você pensar, nós tendemos a idealizar tudo aquilo que fez parte da nossa infância, né? A casa que moramos quando éramos pequenos, as brincadeiras, né? Os amigos que mudaram, a rua onde você nasceu e foi criado, as brincadeiras, os filmes da sessão da tarde, enfim, nós tendemos a idealizar, é natural do ser humano, claro, né, se você teve uma vida razoavelmente boa, você idealizar, e a criança idealiza tudo isso, tá? O irmão dito, a quem amava pela alma e respeitava pela inteligência, um irmão que pela morte, olha que interessante, o fez pela morte, o fez ver a dor de haver a morte. Então, ele nunca tinha visto a morte de perto, né? Ele soube da existência da morte quando alguém que ele amava muito morreu, né? E todo mundo vai passar por isso. Eu não sei se alguém aí já perdeu alguém muito próximo, né? Quando eu digo próximo, não estou falando de bisavô, não que bisavô não seja próximo, né? Mas estou falando de pai, mãe, irmão, né? Uma avó que te criou, né? É muito doloroso, mas ao mesmo tempo é aliviante, porque você não vai ter que passar por isso de novo, né? Então tem essa contradição, né? Então, através da morte do irmão, ele viveu a dor, né? Ele viveu, né? Viver se opõe a morrer, né? Viveu a dor de haver a morte. O diagnóstico de miopia, né? Prefácio da visão que lhe foi dada apenas no provar de uns óculos, né? Então, olha como uma coisa simples, né? Um óculos, o mundo se abre para ele. Ele vê como o mundo é grande, como o campo é geral, né? Ele percebe que a vida dele não está restrita apenas ao Mutum. Há coisas mais bonitas para se ver, como diz o Drummond. O mundo é grande, mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração, né? E eu quero ver esse mundo, tá? Neste Mutum, que eu já falei, neste Mutum isolado e primitivo, mora Miguelinho com sua família, do que eu já falei, né? Está repetido. Os vizinhos, aí repete isso de novo. O pai desconfiava dele, do tio, com Ianinha, e entre o tio e o pai premido, Miguelinho tem seu inferno. Eu falei disso já, né? Então, o Miguelinho sofre de medo de morrer e de viver. Ele é acometido, né? Eis uma experiência dos limites. Mas a dor maior chegaria com o falecimento do Tito, do irmão querido, sábio e cúmplice, pessoa única no mundo que o compreendia. A morte agravava os outros medos, né? Então, o medo da morte vem com outros medos. O medo das almas penadas, medo dos lobisomens, da guerra entre o pai, a mãe e o tio apaixonado. Então, você tem aí, né, um adultério, e no sertão isso é perigoso, porque a honra se lava com sangue, né? Miguelinho não entregara um bilhete do tio
para sua mãe e sofria por isso. Porém, mais sofria se o título campo geral será indicado pelas iniciais. Campo geral nesse trabalho. Ah, tá, isso daqui é porque eu retirei isso daí de uma dissertação de mestrado, tá? Essas análises. Aí o Terês volta para casa, né, se casa com a mãe, como eu já falei. Miguelinho adoece, depois que o pai morre, ele adoece e ele acha que ele é responsável pela morte do pai. Tá? O que não é verdade, foi uma fatalidade, o pai é que se matou. Está pronto para a travessia. Gente, nunca se esqueçam, tá? Falou em Guimarães Rosa, pense em travessia existencial. Essa travessia começa num lugar e termina no outro. Tá? Então, essa travessia serve para o Drummond também, porque o Drummond vai fazer uma travessia às avessas. O Drummond saiu de Itabira e foi para o Rio de Janeiro. No Claro Enigma, o Drummond sai do Rio e volta para Itabira. Ele volta para o passado. Estou de volta para o meu aconchego. Tá? Aqui, você tem um sentido inverso. Você tem o Mutum, que funciona como lar, né, o ambiente natal, e você tem o mundo. Só que o Miguelinho, ele precisa passar por essas veredas mundanas para adentrar neste mundo, que não é fácil, que é um mundo de dor, de amor, de desamor, de solidão, de dinheiro, de pobreza. Então, é uma travessia. É, na verdade, a novela, um processo de amadurecimento enquanto homem. Então, sempre que você, na prova, se deparar com Guimarães, você vai pensar em duas coisas. Primeira, travessia existencial. Segunda, como que a linguagem é utilizada para descrever essa travessia. E por quem ela é utilizada? Pelo narrador, pelo protagonista, pelos animais. E aí é nesse contexto que vai entrar a gramática, né? Porque falar de criação de linguagens é falar de neologismos. Então, é bom que vocês tenham na ponta da língua aqueles processos de formação de palavras, justaposição, aglutinação, composição, não é? Derivação prefixal, sufixal, tá? Isso é muito importante para o Guimarães Rosa e a FUVEST simplesmente adora, tá? Então, ela vai te dar um trecho e vai pedir para você explicar qual é o processo de formação que está presente naquele trecho. Aí você vai ter que explicar gramaticalmente. E mais do que isso, ele vai pedir para você interpretar aquele neologismo à luz da proposta literária do campo geral, que é justamente a perda da ingenuidade e a transformação em homem. Entendeu? Então, quer dizer, não vai sair muito disso. Pode sair assim, como que a natureza é descrita? Como que o homem é descrito em meio a essa natureza? Né? Que papel a memória tem no romance? Que papel as escolhas têm no romance? A metáfora do óculos, né? Da miopia, né? A angústia que o Miguelinho vive de ter que escolher, os medos do Miguelinho, que são medos religiosos, medo da morte, né? Eu vou morrer, mas que dia eu vou morrer? Então, são esses elementos que você tem que estar atentos, porque a questão vai girar em torno disso. E falar de memória é falar de Mayombe, falar de memória é falar de Romanceiro da Inconfidência, falar de memória é falar de relíquia. Tá? Então, você tem aí 4 livros que tratam de memória. Angústia um pouquinho. Tá? 9 noites também, um pouco, né, Manu? Qual?
Nove Noites, no fato dele Ah, retomar. tá. Claro, como é que eu pude me esquecer? Obrigado, Isa. Um pouco não, muito, Sim. tá? Mas ali você tem o que você vai ter com a Cecília Meirelles. Você tem um narrador que está aqui em 2002 e que vai reconstruir um suicídio de 1939. Como que ele reconstrói? Ele é jornalista. Então, você tem uma narrativa metalinguística, onde ele e o jornalista tem esse viés de investigador, né? Vai tentar, de maneira obsessiva, descobrir quais os fatores que levaram um homem bonito, de 27 anos, americano, com futuro pela frente, de nome de Buell Quinn, a se matar no Xingu, né, um lugar primitivo, distante, na frente de 2 índios. Então, muito, muito, muito. E aí a gente vai fazer uma comparação. Mutum com Xingu, Mutum com Mayombe, Mayombe com Xingu, né? No Nove Noites, por exemplo, o narrador fala assim, e os índios foram arrastados até o Xingu. E o Xingu é um lugar inóspito, sem vida, violento, agressivo. Mas Xingu é cor local, é natureza, né? Como nós não temos vidas secas, onde a natureza seria essa vilã, nós temos Mayombe. Só que no Mayombe, por ser um romance que trata da independência de Angola, a natureza não vai se mostrar agressiva. Muito pelo contrário, a natureza no Mayombe ela é acolhedora. Aí, se é acolhedora, eu caio no conceito de cor local, que é um conceito romântico. Então, Mayombe é um romance neo-romântico, porque trata de independência, trata de formação de identidade, a identidade angolana. Então, na verdade, o que você tem na prova de literatura é um grande quebra-cabeça narrativo, onde essas obras elas dialogam entre si. Nenhuma obra está ali gratuitamente, ela vai dialogar com outra. Tá? E a FUVEST, nas questões, se ela tiver oportunidade, ela vai formular uma questão onde ela vai comparar 4 livros de uma vez só. Porque aí ela já avalia se você lê os 4 livros. Tá? Eu amei Vamos lá. Nove Noites. Amei. Eu gostei, mas tem momentos que eu acho bastante cansativo. É um livro cansativo, né? Mas eu gostei, eu achei interessante. Eu gosto muito do narrador, eu gosto muito do Manuel Perna, são 2 narradores do livro, na verdade, né? Eu gosto muito daquilo que está nas entrelinhas, que supostamente é a homossexualidade do Buell ou não, com o Manuel Perna e com outros personagens. Fica tudo, né? A relação que ele tem com o pai, que é uma relação ruim, mas, ao mesmo tempo, com os índios o vê como pai. Então, é o livro mais difícil da lista. Tá? O livro mais difícil da lista. Terez volta a casa com Nhaninha, Miguelinho quase está curado, porque ele ficou doente, porque o pai morreu, né? Está pronto para a travessia. A redescoberta do Mutum e a descoberta de um mundo irrevelado. Olha lá, é o Campo Geral, né? É o Drummond em Itabira, sem saber o que tem depois dos morros de Itabira. É um mundo irrevelado, né? É um mundo grande. O que eu tenho depois de Itabira? Eu tenho o mar, e o mar é gigantesco, né?
Doutor Lourenço, em visita, percebe a miopia do menino e lhe oferece um óculos, já falei disso. É um novo mundo que começa por um par de lentes. É muito bonito, né? Um novo mundo que começa por um par de lentes, né? Miguelinho olhou, nem podia acreditar. Tudo era claro, tudo novo e lindo e diferente. As coisas. Imagina a metáfora, gente, de uma pessoa que é surda e nunca ouviu um barulho. Quando ela coloca um fone de ouvido, não, um aparelho auditivo e escuta pela primeira vez. Deve ser algo lindo, né? Se escutar pela primeira vez a voz, assim, né? Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas, via os grãozinhos de areia, a pele da terra. Olha como é que ele vai começar a perceber tudo. As pedrinhas menores, ele via as formiguinhas passeando no chão de uma distância e ficou tonto. Aqui, ali, olha que lindo, gente. Meu Deus, tanta coisa, tudo. E aí ele faz uma crítica existencial, né? Nós que enxergamos tudo, não percebemos a beleza das pequenas coisas. Quando o Miguelinho passa a enxergar, tudo vem de uma vez só, né? Ele via era tudo embaçado. Quando tudo fica nítido, vem tudo de uma vez só. E ele fica tonto. Tanta coisa, tudo junto, né? E não são coisas grandes. É a formiguinha, é a areia, são as pedrinhas, né? E se você pensar que o Mutum é um emaranhado de veredas, veredas são arbustos, são meio que bosques rasteiros e ricos, assim, tem uma diversidade de fauna ali, de flora, muito rico, né? Ao contrário do sertão nordestino, né? Que é aquele sertão mesmo caatinga, aquela coisa seca, né? Não está mais na lista, né, o Vidas Secas, mas quando eu li essa parte do Miguelinho, eu lembrei muito das crianças de Vidas Secas. Das duas crianças. Então, é legal, porque as eles duas crianças do Vida Seca, eles elas não estão... sabem o nome, eles não sabem aquelas coisas. Sabem, estão numa redoma, estão no Mutum, e as duas crianças, principalmente o menino mais velho, está vivendo o mesmo processo do Miguelinho, de descoberta. Sim. Então, quando ele questiona o que significa inferno, e a mãe não responde, ninguém responde, ele leva um croque na cabeça, e ele fala, o inferno é longe? Ah, é um lugar quente. Mas a senhora já foi lá? Então, esses questionamentos do menino mais velho é justamente essa curiosidade que é peculiar a crianças e é a descoberta de um novo mundo, né? Porque enquanto eles estavam ali caminhando pela Caatinga, o mundo é a Caatinga, né? O mundo é apenas, né, um céu coberto de penas. Só isso. Mas não, né? É aquela reflexão que o Fabiano faz lá no final. Quando a gente chegar na cidade, eles vão estudar, serão homens. E o que é ser homem para o Fabiano? Não é fazer filho. Ser homem para Fabiano é saber ler. O que faz do Fabiano, ou melhor, o que diminui o Fabiano enquanto homem é o fato dele não saber ler. O seu Tomás da Bolandeira, ele é um homem, ele sabe ler e escrever. Eu não sou um homem, eu não sei ler e escrever, né? E se você for pensar, para o nordestino de raiz, o nordestino de raiz é ótimo, para os nordestinos mais antigos, para essas pessoas mais idosas do Nordeste que não sabem ler, lê o Encantamento, né? Porque
O ato de ler é a sua capacidade de juntar letrinha. E na mágica do juntar letrinhas, você formar uma outra palavra que tem um significado X. E se você mistura as letrinhas, você tem outras palavras. Então, quer dizer, o processo de leitura, assim como o processo de escrita, é um processo alquímico, né? É uma alquimia das palavras. Quando você escreve, você está sendo alquimista. Quando você está lendo, você está sendo um alquimista. Né? Porque você tem ali um conjunto de 23 códigos que, ao se misturar e levar em consideração o contexto seu de vida e o lugar que você mora, né, você consegue criar milhares e milhares e milhares e milhares de palavras, né? Então, daria um bom jogo do Miguelin com o menino mais velho, tá? Depois, aqui, Deus, tanta coisa, tudo, né? De ele poderia cuidar de estudo e da visão, né? Tá lá com o médico, peguei esse trecho aí. O menino, uma vez mais, quer pôr os óculos, quer ver o Mutum de novo e ver como o Mutum era bonito. Vão todos à despedida do menino. E ele deixa a infância para trás, graças a Deus, né? E com ela um mundo em que vivera, que é um mundo cercado por preconceitos, né, por valores antigos, etc. Assim, saindo do Mutum, ele começa uma nova travessia. Ao longo do aprendizado, as dimensões das coisas existentes ao redor de Miguelin modificam-se por meio da sua vivência, né? Os passarinhos, por exemplo, motivo de divertimento e brincadeira, viram arma de vingança do pai, né? Legal isso, né? Então ele vai se vingar do pai libertando os passarinhos, né, da gaiola, né? A saída do Mutum para a cidade é a mudança fundamental de espaço e também de tempo, esquematizado em tempo geral. Da ingenuidade, do sonho, do universo mítico, onde tudo pode acontecer, onde o diabo existe, onde Deus existe, etc. Né? Esse universo mítico e primitivo da infância, Miguelin passa a maturidade, a iniciação intelectual, ele vai para o universo urbano, ampliador de seus horizontes. O Mutum é um mundo pequeno e o campo geral é um mundo em todo o seu esplendor, repleto das suas tentações. Tá? Então tem esse, né, que é um tema que é bem recorrente na literatura, né? O cara do interior vai para a cidade, né? O cinema sempre visita esse lugar comum, né? De você sair da cidade para o campo e do campo para a cidade, etc. Aí tem a maldade do Leovaldo, é o irmão que morava na cidade. Então ele chega na cidade e vai ficar com o irmão. E a pureza de Dito, entre a fragilidade da mãe e a força bruta do pai. Então, quer dizer, o menino ele é cercado de maniqueísmos, né? O pai é bruto, a mãe é acolhedora. São os clichês, né? Entre o bem e o mal. Miguelin cresce e se desloca do seu lugar, para onde ele se dirige. Se abandonará ou não o Mutum, ou a infância como Leovaldo, ou se ele vai preservar a pureza do coração, né? A pureza do universo em que começou a crescer. Não se saberá.
mas pode-se pressentir em campo geral o que Guimarães Rosa teoriza em sua obra-prima, né? Então, qual vai ser o Miguelim que vai se formar? O Miguelim que se perdeu naturalmente ou um Miguelim idealizador, né? Eu conheço um monte de Miguelim aí, frustrado na vida, mas eu também conheço um monte de Miguelim aí, repleto de sonhos, né? Idealistas. Ó, aí o que que Guimarães diz? O sertão é sem lugar. Olha que legal. Então, o sertão é o espaço fronteiriço, né? É o lugar onde convive o bem e o mal, e é possível distingui-los. O Senhor empurra para trás, mas, de repente, o sertão que está em todo lugar, ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Sertão se diz, o Senhor, querendo procurar, nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão, que é o mundo, vem. Viver é muito perigoso. O diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe, é homem humano. Travessia. O diabo não existe, pessoal. O que existe, na verdade, é o homem humano. Esse sim é mau. Esse sim mata judeus. Esse sim mata negros no shopping. Atiram balas perdidas, né? Esse homem mau, ele existe. O diabo é esse homem mau, né? A escrita. A língua, por Guimarães, deve ser trabalhada no seu espaço, no seu aspecto mais gasoso. Se é gasoso, você pode brincar com ela, tá? E aquilo que eu expliquei, né? Metáfora do peixe, está lá no Sagarana. O ideal de um peixe é um rio sem margem. A escrita de Guimarães abole as barreiras entre a lírica e a narrativa, e assim revitaliza a prosa brasileira com surpreendente renovação estilística. Ou seja, ele pega a linguagem prosa, que é uma linguagem um pouco mais fria, e deixa essa linguagem de prosa mais lírica. Então, ele fez um poema em prosa ou uma prosa poética, né? Porque o que você tem, na verdade, no campo geral, é uma grande poesia cantada em prosa. Então, aí ele já está inovando os preceitos modernistas, né? No qual tem papel importante as aliterações e rimas, principalmente quando ele for falar dos animais. Ele precisa que os animais se comuniquem, então ele mistura a literação, mistura a assonância, né, com o português, né? Então ele usa e abusa das figuras de linguagem, tá? Então é importante vocês estudarem bastante, saber de maneira bem na ponta da língua as figuras de linguagem, porque pode cair sim um fragmento e pedir para você identificar. É típico, né? Qual é a figura de linguagem naquele trecho, tá? Então, ele vai trabalhar com aliterações, rimas, invenções de palavras, deslocamentos sintáticos, isso tudo deixa o texto mais hermético, figuras, associações e uma infinidade de efeitos expressivos. Desde Sagarana, Rosa fixara um fraseio de certas áreas de Minas Gerais, o norte de Minas, tá? E trabalhara esse tipo dialetal em suas possibilidades de sublimação e alargamento, chegando ao instinto próprio. Então, ele vai eleger o norte de Minas, que tem um sotaque próprio, e ele vai alargar esse sotaque, né? Ele vai dar várias possibilidades esse sotaque. E você pensa, Minas é um estado já grande por excelência. O sul de Minas fala como paulistas.
O pessoal da Zona da Mata fala como carioca. O pessoal de Belo Horizonte, ali do Vale do Aço, fala o sotaque mineiro, que seria 100% mineiro. O norte de Minas já fala com um tom de nordestino, né? Então, ele elege o português, né, o sertanejo que é falado ali no norte de Minas. Tá? Em Rosa, a fusão de elementos da cultura popular com os da cultura erudita, filosófica, poética, religiosa, metafísica, que percorrem não só a trajetória dos personagens, mas também os enredos e principalmente a linguagem de Guimarães, né? Tá tudo presente. O que ele fala? O Guimarães fala assim, onde é que é? Sagarana, isso vale para o Mutum também, tá? É igual panela de pobre. E em panela de pobre, tudo é tempero. Vocês já comeram mexido? Que geralmente é uma delícia. É o que sobrou do almoço. Na minha casa, Aí você... todo sábado É uma delícia. Você pega o arroz, o feijão, a carne que sobrou, o tomate, joga pimenta, joga farinha de mandioca, angu, que vocês conhecem como polenta, né? Mistura tudo, faz um mexidão, é uma delícia. Então ele fala que em Sagarana, a língua de Sagarana e a língua do Miguelim e do Manuelzão é igual panela de pobre. E em panela de pobre, tudo é tempero. Então, ele usa a língua de várias maneiras. Tá? Em sua obra, isso vale também no aspecto antropológico, né? Você tem várias referências culturais. Ele tinha um caderninho onde ele anotava tudo, os provérbios, as frases, os causos, as lendas, simpatia, processos mágicos, está lá no Corpo Fechado, né? Ele anotava tudo isso, tá? E depois serviu como um arsenal de criação, como fonte de inspiração. É assim que Campo Geral apresenta um regionalismo que é universal. Presta atenção, já estou acabando. Você tem um Mutum, que é um local real, que é um espaço denotativo, concreto. E você tem um mundo, que é o Campo Geral. Tá? Em Guimarães, os personagens irão passar por uma existência, por uma travessia existencial. Tá? Só que, ao fazer essa travessia, esses personagens não perdem a sua essência mineira, a sua essência caipira. Tá? Isso nos faz pensar que o regionalismo do Guimarães é universal. Então, quando ele fala do mundo das Gerais, ele está falando do mundo como um todo, como um mundo como um espaço metafísico. E esse mundo metafísico, o bem convive com o mal, Deus convive com o diabo, santo convive com capeta, né? A pureza convive com a maldade, está tudo junto e misturado. Tá? É assim que o regionalismo regional de Guimarães se manifesta em elementos folclóricos regionais que povoam suas histórias, sempre passíveis de entendimento filosófico e fornecedoras de matéria para uma reflexão sobre a existência humana, essência humana. A morte, o destino, a força das pessoas que se tornam às vezes divinas, como é o caso do Matraga quando ele morre,
tá? Tudo isso pode ser discutido a partir de seus enredos aparentemente simples, mas que não são simples coisa nenhuma, a perda da infância. Ah, qual é o tema do campo geral? A perda da infância. Só que não é tão simples assim, tá? Especificamente no universo infantil de campo geral, o fato de o protagonista ser uma criança leva a linguagem do conto a recriar toda uma atmosfera de sonho e afetividade, que pode ser percebida em trechos. Como a história narra a vida de um protagonista que é uma criança, o narrador é obrigado a reconstruir a sua narrativa, levando em consideração que o universo de uma criança é um universo de sonhos, é um universo de desejos, é um universo de afetividade e é um universo de pureza, né? Como no trecho, está acabando. Depois a gente cava para torar minhocas, para as perdizinhas. Percebam o uso dos diminutivos, que vão dar ao texto rosiano um tom infantil. Mas o Mico Estrela pegou as 13 e matou. Foi uma pena. Ele abriu as barriguinhas delas. Miguelim não contou ao dito por não entristecer. As perdizinhas estão assustadinhas. Olha a linguagem infantil. Estão crescendo por demais. Amanhã é o dia de Natal. Dito. É o dia de Natal, dito. Escuta, Miguelim, uma coisa você me perdoa? Eu tinha inveja de você porque o papaco Paco fala Miguelim, me dá um beijinho e não aprendeu a falar meu nome. Então você tem uma pureza aí, né? O irmão falando, eu tenho inveja de você porque o papagaio fala, Miguelim, me dá um beijinho, né? E ele não repete o nome dele. E é uma tristeza mesmo, você lê chorando quando o dito morre, né? E aí, para finalizar, em campo geral, os problemas assumem a dimensão da tragédia e da morte. Não parece haver soluções, pois o menino ainda não as conhece. É o que ocorre quando ele acha que está muito doente, afetado pela religiosidade, faz um pacto com Deus. Se ele tiver que morrer quando criança, olha que ingênuo. Se eu tiver morrer quando criança, que eu morro em 3 dias. Aí ele fica em 3 dias em tormento. No 3º dia, Miguelim fica esperando a chegada da morte, que obviamente não vem. Aqui, a linguagem recria o espanto da criança que vive uma experiência com o sagrado e com a morte. Então, apesar dessa ingenuidade, o fato dele esperar a morte chegar faz com que ele tenha justamente essa experiência, né? Essa sensação de morte, né? Aí, ó, o penúltimo. Agora era o dia derradeiro. Hoje ele devia de morrer ou não morrer, pensa o menino, né? É o 3º dia. Nem ia levantar da cama. De manhã ele já chuviscaram um chorozinho e o travesseiro estava molhado. Será que eu morria, né? Morria! Ninguém não sentia que não tinha mais o Miguelim. Morria com arteirice de menino mau? Dito, pergunta a Rosa se de noite um pássaro riu em cima do paiol, em cima da casa. Aqui é uma característica bem mineira, tá, pessoal? Em Minas, quando um anu ou um urubu, anu, né, canta em cima da casa, ele está predizendo que alguém vai morrer, é mau agouro, né? Então, se você escuta um anu cantando, é sinal de que alguém vai morrer. Então, é isso que ele fala aqui. Será que ela ouviu algum pássaro em cima da casa cantando? O dia era grande. Será que ele ia aguentar de ficar o tempo todo deitado? Olha a ingenuidade dele. Gente, vou morrer. Então, para eu não morrer, eu vou ficar deitado, porque nada vai me acontecer. É uma ingenuidade, né? Miguelim não
não queria se levantar da cama. O que está sentindo, Miguelinho? Está doente, então tem de tomar purgante. A mãe já estaria lá, passando pente fino na cabeça dos outros, botava óleo de babosa nos cabelos de Drelina e da Chica, suas duas irmãzinhas, delas gostava tanto. Tomezinho chorava. Ninguém não podia com Tomezinho. Miguelinho está mesmo doente? O que ele tem agora? E o último slide. Era a vovó Isidra, moendo o pó em seu fornilho, que era um moinho de mão de pedra-sabão. O peão no meio mexia com a mente, que era um pau cheiroso de sassafrás. Miguelinho agora em tudo queria reparar demais. Lembrado. Pó, tabaco, rapé, fumo que ela torrava. Depois moía assim, repisando-a. Gente gostava às vezes de auxiliar a moer. O pó ela guardava na comicha de ponta de chifre de boi, com uma tampinha segura com tirinha de couro. Dentro dela botava também uma fava de cumaru para dar cheiro. E aí é só um trecho para mostrar como ele descreve a vida no Mutum, o dia a dia. Beleza? Daí acabamos o campo geral. Alguém tem alguma dúvida para tirar? André, Professor, Felipe, Bigodinho. Vamos lá. professor, Professor, Fala, pode falar. é o Deide que quer falar. É o David, Ana. Fala, David. professor, você pode explicar de novo o regionalismo? Eu não entendi muito bem. O regionalismo universal, Isso. isso é em todo o Guimarães Rosa. Porque todas as histórias do Guimarães se passam no norte de Minas. Então, inicialmente, você tem o norte de Minas, beleza? Que está ali no norte de Minas, com as suas características. Mas no decorrer de qualquer narrativa rosiana, esse norte, esse regionalismo, ganha aspectos metafísicos. Então, ali é Minas? É o norte de Minas? Mas mais do que isso, ali é o mundo. Ok? Então, todos os personagens desfilam nesse mundo. Não é à toa que a maioria das obras tem nomes, são nomeados como espaços, né? Sagarana, que é a travessia do herói primitivo, né? Travessia da ideia, né? Você está atravessando o mundo, né? Campo geral, né? O que é o campo geral? É justamente esse espaço metafísico, que é o mundo. E o que é o mundo? O mundo está presente em você de maneira subjetiva e de maneira objetiva, né? O que é a alma? A alma é o mundo. O que é a memória? Memória é o mundo. O que é o passado? É um mundo que ficou para trás, né? Grande sertão, 2 pontos, veredas, né? Que grande sertão é esse? É um mundo. E nesse mundo que é universal, viver é muito perigoso. Né? Por quê? Porque o homem é frágil. O homem ele não tem a força dos animais. Né? O homem ele se deixa enganar, ele se ilude. Então, o realismo universal é uma característica. Se você pegar você leu Vidas Secas? Vidas Secas é um romance cíclico. O primeiro capítulo se chama Mudança, o último se chama Fuga. Ele começa da mesma maneira que termina. O Fabiano andando em círculos, indo em direção ao sul e nunca chegar. Esse ciclo, né? Essa circunferência, será se é assim que se chama, não tem fim, né? Por quê?
Porque ele está falando da caatinga? Sim, mas na verdade a caatinga é a representação, é a representação do mundo. Entende? Então, por isso que no Guimarães o realismo, ou melhor, o regionalismo, ele é universal, porque ele vai falar de temas universais. Aqui é a perda da inocência, né? Um menino de 8 anos só toma cacetada, só toma bofetada, né? O pai morre, o irmão morre, né? Ele tem que aprender aos trancos e barrancos ser gente, né? E é preciso ser gente para viver no mundo. Entendeu, David? Entendi, valeu, professor. E, professor, tem dúvida no chat do André. Tá, eu vou responder, deixa eu olhar aqui. Espera aí, vamos lá. Piracentro seria uma personificação. Putz, a loira do banheiro, é clássica. Tinha medo da Kombi. Eu briguei com o Babs, eu vi. Fiz um boneco atrás do Manu, tá. Mata o professor de susto, não, Digão. Me expressei mal. Eu também, do Velho do Saco, né? Lenda Urbana, né? Do Chaves. Eu tinha medo do Incrível Hulk, o antigo. Eu tinha medo da Kombi preta, nunca ouvi falar. Verdade, que levava criancinhas desobedientes. Eu só tinha medo de escuro. Eu tenho medo até hoje de gente que já morreu. Eu tenho medo até hoje. Tenho pavor de gente morta. Não vejo defunto, não vou a velório. A única pessoa morta que eu toquei na vida foi a minha avó, que eu não tive medo de tocar, mas tenho pavor de gente que morreu. Quando meu pai faleceu, um amigo meu teve que ir para minha casa ficar 1 mês comigo, porque eu fiquei 1 mês dormindo de luz acesa, porque eu tinha medo do meu pai aparecer para mim. Foi um horror. Tenho pavor de gente morta. Lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu morava no sítio, aí tinha uma mata do lado da minha casa. A avó contava que morava a Cuca para eu não ir. A Cuca é clássico, né? Eu adorava, dava descarga só para ela aparecer. A loira do banheiro também é uma lenda urbana, né? É clássica. Depois saiu correndo de medo. André era abusado. Ok. Piracento seria então uma personificação? Não entendi, André. Eu só queria mesmo confirmar se a morte é personificada na sua ingenuidade da criança, quando o Senhor falou da morte chegar. Explica para mim, André, não entendi essa pergunta. Então, o senhor falou 2 momentos da morte, tanto da morte do irmão por tétano, quanto ele que pensava que iria morrer e que fez o pedido lá para Deus que se fosse para morrer, que ele morresse em 3 dias. A morte, na ingenuidade dele de criança, é personificada? Tipo, ele considera que a morte é uma pessoa? Sim, sim. Tá. E uma pessoa que ele não vai conseguir fugir. Tá. Uma pessoa assustadora. Por isso ele estabelece esses 3 dias, eu vou morrer porque a morte vai me buscar. Aí ele fica nesses 3 dias colhendo indícios, né? Tocou a coruja cantou, né? Esses elementos míticos aí, folclóricos, que prenunciam a chegada da morte. Tipo, por exemplo, você sonhar que o seu dente caiu. Já ouviram isso? Diz que é morte. Coruja cantar, o anu cantar. Então ele fica caçando esses, né, esses prenúncios do interior, né, de Minas, né? Mais alguém? Não. David, Isa, os que não falam nunca. Diego, Felipe, às vezes fala, às vezes não fala. O galo canta, Caiane. Eu não sei se é, viu? Prenúncio de morte. O galo canta, eu não sei te dizer. Mas a coruja é. Aqui é... Aonde? Que você é de onde? Qual cidade?
É porque essas coisas folclóricas vão mudando, né? Cada cidade tem o seu arsenal folclórico, né? Que cidade você é, Caiane? Professor, tá dando para me escutar agora? Tu, fala mais alto. É divisa de Minas também, é Joanópolis. E quando o galo canta, acho que é de tarde, se cantar a partir das 3 horas da tarde, é porque alguém conhecido vai morrer. Ah, É assim. É uma. É divisa de Minas com que estado? Com Extrema. São Paulo e Extrema. Ah, São Paulo. Ah, tá. Entendi. Aí aqui, quando o galo canta, aí de tarde, assim, tipo, depois do almoço. Isso, depois do almoço, se o galo Depois do cantar. almoço? Depois do almoço, se o galo cantar. Ainda mais tem gente, quando eu morava no sítio, se o galo cantasse na porta de casa, porque alguém da família ia morrer. Imagina, se o galo cantar, eu mato ele. Com panela. Você acredita? Meu avô já espantou o galo. Desgraçado, você cantou, quem vai morrer é você. Vira a janta. Vira a janta mesmo. Vira a janta. Quando o cachorro fica uivando também. Eu também acredito. Mas eu acho que gato é mais forte ainda. O gato é mais evidente. Né? Tadinho do galo. Ai, gente, galo é horrível. Eu tenho experiências traumáticas com galo e com marreco. Porque vocês já tomaram uma corrida do marreco? Gente, o marreco são bichos assassinos. Ele corre atrás de você e ele é violento, bicando, mas ele corre pra caramba, assim, tipo, você tem que subir na árvore, ele fica te esperando descer. É um terror, marreco. Né? E galo, eu tinha medo, não era nem galo, é galinha, né? Que a minha avó cortava o pescoço, aí se você ficava com dó, o bicho não morria. Aí uma vez uma galinha saiu correndo atrás de mim com o pescoço caído, assim, sabe? E o sangue jorrando. E eu saí gritando, foi horrível. É horrível, 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 horrível. Beleza, gente? Então amanhã, missão cumprida. Oi, pode falar. Eu não esqueci, tô terminando esse livro, eu acho que a mãe que trabalhava lá com eles na casa, por que tinha momentos que eles tinham medo dela, que ela bebia no livro? Fala. O que ela bebia? Por que as crianças ficavam com medo dela? Acho que a mãe, eu esqueci o nome Da mãe dele? Não é a mãe dele, a que trabalhava lá na casa. Ah, tá. Entendi. Bom, eu não sei te dizer porque eles ficavam com medo dela, porque ela bebia. Tem momentos que eles falam que tem medo dela, né, no livro. É porque criança tem essa coisa. Oi? Não, uma parte que a avó Isidra, que o Miguelinho conta, que a avó Isidra contou para ele, que a mãe Tita, Mãe Tita. É feiticeira. Então é por isso. O que eu cheguei à conclusão que provavelmente ela é afrodescendente, pelo que eles contam. Então, e tinha os seus rituais, né? E isso de causava jogar para o santo. Tá? E isso dá medo, porque uma criança assistindo o ritual afro-africano, ela fica com medo, né? Então, provavelmente deve ser por isso. Ainda mais que a avó falava que era coisa de bruxo, feiticeiro, e isso é coisa ruim. Que a avó está imbuída desses valores católicos, né? Catolicismo, né? Que é uma questão que é bem forte em Minas, né? Sim. Esse olhar católico. Então, por conta disso. Mas, só para finalizar, a religiosidade é um elemento fundamental na obra do Guimarães. Na obra do Guimarães, e aí você pode fazer uma leitura barroca, você tem uma fusão entre o sagrado e o profano. Então, o Guimarães consegue fazer algo que o Gregório de Matos, que a escola barroca, tentou e não conseguiu, que é justamente o seu projeto literário. O projeto literário barroco é fundir elementos contrários, né? Céu e terra, Deus, diabo, sagrado, profano, vida e morte. Quando Guimarães
pega um espaço que é um espaço universal, se é universal, tudo pode acontecer. Então, o que ele coloca naquele espaço? O sagrado e o profano, convivendo juntos. Deus e o diabo. Por isso que o primeiro capítulo do Grande Sertão Veredas começa com o nascimento de um bezerro de 2 cabeças, porque é fruto do demo, né? E mais do que isso, o homem carrega dentro de si tanto o bem quanto o mal, porque faz parte da essência humana. Então, a religiosidade aparece sem medida, é um dos elementos, o misticismo, né? Tá? É bem forte na obra do Graciliano Ramos. Beleza? E aí, amanhã, gente, eu já mandei para o Rubão os slides, tá? Amanhã a gente começa o Mayombe, beleza? Então, amanhã a aula de quarta-feira inteira vai ser o Mayombe. E aí a gente vai pegar um pedacinho da aula de segunda. Na aula de segunda, a gente começa o 9 noites. E aí, na aula de quarta-feira, a gente finaliza o... Não, a gente tem mais aula ainda, né? Tem mais uma aula. Então, vai dar para ver o Mayombe com tranquilidade, porque o Mayombe é rapidinho, né? Mas vai dar para dar o 9 noites, vai dar para ver o 9 noites com mais tranquilidade. Beleza? Tudo bem? Beleza, professor. Então, bom descanso. Vocês ainda vão estudar depois daqui ou vocês vão descansar? Eu ainda vou fazer janta. Depois aí, se der, ainda estudo um pouco. Nossa. Tá bom, então. Então, beijo, queridos. Beijo, Manu. Bom descanso. Eu quero ver quando eu encontrar vocês pessoalmente se eu vou conseguir reconhecer cada um, hein? Beijo. Tchau, professor. Brigadão, hein? Bom descanso também para você. Tchau, tchau. Falou, Até amanhã. Tchau, André. Tchau, Caiane.